leitores e esperamos, com isso, conseguir ajudá-los a escrever os seus projetos e as suas ideias conforme a necessidade acadêmica. Por favor, o próximo. Aqui, nós vamos abordar para que serve esse documental, TCCs e artigos científicos. Por que é importante utilizar padrões e normas para a elaboração de TCCs e artigos científicos? O outro item será a obtenção de informações para apoiar as pesquisas e trabalhos acadêmicos. Outro item, critérios para escolhas e facilidades ou dificuldades para obtenção das referências. E a organização de informações, a sua importância para a elaboração de TCCs e artigos científicos, ok? Próximo, por favor. Então, para que serve esse documental? Os TCCs e artigos científicos, eles são comunicações escritas que documentam a informação e conteúdo dos trabalhos desenvolvidos na academia ou em centros de pesquisa, públicos ou privados. Por exemplo, estou trabalhando num centro de pesquisa de uma multinacional ou de uma empresa nacional, mas que está desenvolvendo um trabalho inovador. Isso pode gerar para a empresa, além, às vezes, uma patente ou artigos científicos que podem levar a empresa a um patamar de maior seriedade, ok? Então, vamos mais a fundo no assunto escrever e a importância de detectar o seu leitor. Poxa, as informações importantes para você elaborar o texto passam por essas questões, por esses itens. O que o receptor precisa saber? Poxa, ele conhece o assunto que eu estou descrevendo? Ele é da área que o texto aborda? O assunto, o conteúdo, depende do interesse do quê? E a informação que o leitor tem. Sempre você vai estar escrevendo para alguém estar lendo. Né? Você é o comunicador, mas alguém é o seu receptor. Você está escrevendo para alguém. Para uma pessoa, ou para um grupo, ou para um diretor de empresa, ou para o setor acadêmico. Alguém vai estar lendo. Então, para que o receptor precisa dessas informações que você está passando? Para que você está escrevendo? Não é? Ao responder essas perguntas, você pode organizar o seu texto em itens, em função da relevância que o assunto tem para o leitor. Pode passar, por favor? Então, saber que tipo de informação o leitor tem a respeito do seu assunto vai possibilitar você decidir o grau de complexidade a ser abordado. Se você precisa colocar mais informações de apoio, se você precisa usar gráficos, mensagens, fotos, desenhos, tabelas, notas e anexos. Por quê? Às vezes, o leitor, você está escrevendo para uma pessoa em outro país, né? Aí esse outro país tem outra vivência, tem outros objetivos, a pessoa não consegue ler, vamos supor, um termo técnico. Até nós, quando utilizamos um termo técnico, às vezes é difícil fazer a tradução desse termo técnico para a nossa língua, e vice-versa. Então, há que se ter muito, muito, muito cuidado quando a gente está escrevendo a respeito de um assunto. Até nas comunicações não formais, é necessário sabermos o quê? Dos costumes, né, do outro país, do outro... Que contexto que a gente está escrevendo para quem? Não é? Falando um pouquinho mais amplamente, para eu escrever para uma empresa, para um diretor, ou para outro tipo de autoridade, eu tenho que trabalhar na formalidade. Né? Não posso colocar um e-mail ou algumas outras informações de uma maneira muito informal, porque não é bacana. Então, quando se trata de textos acadêmicos, nós vamos ter que seguir um padrão, ok?
Então, a linguagem usada no texto, né, quando a gente está fazendo um tratamento pessoal, é uma maneira que você vai estar escrevendo. E um tratamento acadêmico ou em empresas, estaremos trabalhando de outra maneira. Para leitores como diretores, gestores, a gente vai decidir sobre o uso de imagens, diagramas e gráficos. O mais importante é lembrar que, como se fala, né, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, sempre que a gente está trabalhando em dados e gráficos, fotos, nós vamos estar comunicando de uma maneira mais fácil e, às vezes, mais rápida, principalmente para a área de marketing, para a área de análise de dados e para qualquer tipo de trabalho acadêmico. É sempre bom tabelas, gráficos, diagramas, são sempre muito ilustrativos, ok? O próximo, por favor. Aí, para quem está começando um trabalho de TCC, um artigo acadêmico, ou um artigo científico, é necessário definir, inicialmente, no caso do TCC, com o orientador, um trabalho de graduação ou um trabalho de pós-graduação, MBA, um doutorado, é necessário sempre a orientação de uma pessoa especializada, em qualquer tipo de área, tanto na área de humanas quanto na área de exatas, ok? Por quê? O TCC vai demorar um tempo menor, não estou falando aqui do tempo e interesses, né? O TCC, ele demanda 6 meses a 1 ano, dependendo da instituição de ensino. Então, isso vai limitar o seu universo, né? Isso vai limitar. Sempre é bom ter a literatura mais ou menos já preparada, fazer uma revisão bibliográfica antes de iniciar o seu TCC, ou se, por exemplo, você está pegando um trabalho feito dentro de uma empresa, que pode se transformar num TCC, eventualmente, se a empresa assim o permitir, e geralmente a gente não cita a empresa, tá? Não coloca-se a empresa A, a empresa B, a empresa C, não cita. Então, isso é decidido sempre o TCC, sempre com o orientador. Agora, no caso do artigo científico, muitos aqui estão fazendo o seu trabalho de mestrado ou de doutorado. O que acontece nisso? Tem que ter muita relevância. Tem que ser muito para ser, dependendo da revista a que você vai submeter, ao evento a que você vai submeter, tem que ter originalidade, tem que ser uma coisa que ninguém fez. Então, é necessário fazer uma verificação bem aprofundada sobre a literatura, fazer uma revisão bibliográfica muito boa, e se você pode acrescentar coisas, ou modificar coisas, ou inovar coisas, mas o artigo científico, ele requer um assunto mais apurado, né? Um assunto mais de inovação, de originalidade, e aí não demanda seu tempo, né? Aí o tempo é você que está fazendo. Se você está fazendo um desenvolvimento do doutorado, você pode, algumas partes desse material, você pode ir publicando. Não há problema nenhum, até é bacana que você vá publicando em partes do seu trabalho, né? Mas desde que você não, né, coloque as coisas um pouco, como é que eu diria, não entrega o ouro, não é? Coloca as suas observações, tudo, mas porque senão você vai abrir isso para o público que vai pegar, às vezes, a sua ideia, né? Então, muito cuidado ao elaborar o seu artigo científico e cuidado com os seus dados, mantenha sempre as suas coisas. Eu diria o seguinte,
com os cuidados necessários para que você esteja fazendo uma coisa original e sem que isso tome um desvio desagradável, né? O próximo slide, por favor. Bom, então, eu tenho um projeto, vou discutir isso com o meu orientador, mestrado ou doutorado. Poxa, mas o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, eu faço aqui o quê? Um pré-projeto. O que implica um pré-projeto? Aqui está a sugestão, né? Você coloca o nome da sua instituição, o nome da sua faculdade, o tema que você quer abordar, o nome do seu nome. Vai ter que ter uma introdução, e essa introdução é onde você vai colocar o tema. O tema é, por exemplo, eu vou... vou dar um chute aqui, né? Vou trabalhar com o gado. Com o meu gado no campo. Gado no campo. Tudo bem. Aí a problematização, você vai explicar que o gado no campo toma sol, que ele se alimenta de uma certa forma, do capim, etc. Mas por que eu vou trabalhar com isso? A justificativa, eu tenho objetivos gerais e específicos. Os objetivos gerais. O gado precisa se alimentar melhor. Tem objetivo específico. Eu gostaria de que ele aumentasse de peso, e ao invés de comer só grama, eu vou colocar outro tipo de alimento para ele. Então, esse é o objetivo específico. Eu vou melhorar né, o peso do gado, colocando outro tipo de alimentação. Né? Aí, de nutrientes, né? Aí, a metodologia. O que seria a metodologia? Mas eu vou colocar os baldinhos lá, o balde, 5 gramas de uma coisa, 10 gramas de outra, depois eu mudo isso para uma quantidade maior. Então, qual o método que você vai usar? Isso vai ser 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Isso é o método. Isso, quando a gente fala em metodologia da pesquisa, é isso. Se eu estou trabalhando com pessoas, tá? Eu estou fazendo um questionário, tá bom, então, quantas pessoas, de que modo eu perguntei, a minha pesquisa foi ampla, foi quantitativa, foi qualitativa. Então, isso é o tipo de pesquisa que você pode fazer, colocar sempre o quê? Na metodologia da pesquisa, você vai colocar o que você usou, como você usou, por que você usou, que equipamentos você usou, ok? Então, é um pré-projeto, é mais ou menos o que você vai usar, né? Então, colocar tudo isso, descrevendo como você pretende fazer. E o cronograma, né? Por quê? Porque tudo tem um tempo. Então, o cronograma vai incluir, no caso do pré-projeto, vai incluir você colocar quantos meses? 6 meses. Tá. Então, coloca mês 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou desenvolver nesse cronograma? Eu vou desenvolver a referências bibliográficas, eu tenho que fazer uma busca, eu tenho que desenvolver o tema, eu tenho que ver o material. Então, cada uma dessas etapas, tá, vai estar levando um tempo. Você vai lá ticando no seu cronograma o que você consegue fazer. Eu vou demorar 2 meses para conseguir o material para fazer essa solda, para fazer sei lá, essa retificação. Não sei como que chama o negócio de metal lá, retificação, sei lá, entendeu? Vou demorar quanto tempo para fazer esse processo? Estou trabalhando na administração. Tá, então, quanto tempo eu vou demorar para imputar meus dados no sistema? Então, tudo isso, né, você tem que estar programando, porque não adianta, você vai se perder no final das contas. Então, cronograma é importante. E as referências também você coloca, porque não tem maneira mais bacana de academicamente convencer o orientador de que o seu trabalho é original, que o seu trabalho é importante, que o seu trabalho vai dar certo, colocando as referências. Ok? Então, um pré-projeto é um passinho antes de fazer um trabalho de mestrado ou doutorado, ok? Por favor? Próximo. Mas a parte chata. Por que é importante utilizar padrões e normas para elaboração de TCC e de artigos científicos?
foram criadas várias convenções em diferentes áreas da nossa vida, não é? A formatura, então o cara formando, vai lá receber o canudinho, já fez as provas, já passou, tá tudo bacana, mas ele vai ter a festa, vai botar a roupinha bonita, vai botar a beca, vai botar o chapéuzinho, tá? Então, convenção. Isso é uma coisa que coroa a formatura. Batizados, mesma coisa. O neném vai lá, o padre vai jogar água, vai a madrinha, vai lá, vai jogar água benta, quer dizer, convenção, ok? Formatos de texto, a mesma coisa. Por exemplo, não adianta, por exemplo, pegar sem uma ordem, né? Pegar, por exemplo, sei lá, vou fazer uma comida, vou fazer uma refeição lá, uma torta. Não adianta pegar a parte de procedimento antes da parte dos ingredientes, eu não vou saber. Então, até isso tem uma lógica, né? Os ingredientes, 5 não sei o quê, 2 não sei o quê, 3 não sei o que lá, depois você vai acrescentando aqui. Então, tudo tem, né, a sua lógica, até isso para escrever. Então, a formatação de um texto, já pensou se pegar um trabalho científico, começar a ler a metodologia, outro vai lá e escreve o resumo primeiro, outro vai lá e escreve a conclusão, não dá, não dá. Então, por isso, e felizmente, nós temos, então, essas regras. E por isso que é importante. Os trabalhos científicos, eles se diferenciam em estrutura de itens, em organização metodológica, e podem ter distintos objetivos. Várias naturezas de trabalho podem existir, ok? Mas seguem um padrão. Aí, a metodologia para organizar o conteúdo, e escreve-se como normas, tá? Que normas? Bom, essas normas são a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, para apresentação de artigos científicos, tem essa numeração que ali consta, ok? Mas, então, posso comprar essa norma? Sim, você pode comprar. Só que as bibliotecas de todas as universidades, públicas, privadas, elas possuem uma cópia original, né, dessas normas. Eu coloquei aqui como exemplo 2003, só que essas normas são sempre atualizadas, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? A NBR 6022 é a norma para apresentação de artigo científico. Mas, então, se você for submeter um artigo a uma revista, vocês têm sempre que obedecer os padrões da revista. Porque, às vezes, o editorial, ele muda um pouquinho o formato de letra, alguma especificaçãozinha, mas segue norma ABNT. Mas, às vezes, acontece de fazer alguma diferença em sublinhar umas palavras ou não, depende. Então, aí também nós temos a NBR 6023, que é justamente para elaboração de referências, porque cada referência, depois eu vou até falar um pouquinho disso, mas bem superficialmente, cada referência tem uma maneira de ser escrita, tá? Livro, artigo, cada um tem uma maneira específica de ser escrita. Depois, a 6024, a numeração progressiva do documento, obedece lá, e tem um que fala, 2 ou 3, a 6028, a NBR 6028, ela diz dos resumos, como se escreve, como são. E a NBR 10.520 é a informação de documentação e citação de documentos dentro do documento que você está escrevendo. Outra, por favor, outro slide. Bem, é importante sempre, então, alinhar o seu orientador, orientadora, para abordar os temas relevantes. Pode ser melhoria em processos existentes, como o aumento da produção, melhorias em produtos, deve apresentar o que? O TCC, o aprendizado seu, referente à disciplina, é o curso que o aprendiz está
finalizando. Você vai estar mostrando ali o que é que você aprendeu. É para isso que vai servir o TCC, que, né, não sei como é na sua instituição, mas ou tem uma banca, ou tem o pessoal que vai avaliar, e olha, escrever, gente, diz muito da pessoa que está escrevendo. Né? Eu tive vários alunos que não conseguiam emprego porque não sabiam escrever. Então, escrever é uma parte importante da sua vida, né? Eu acho que até o professor Alcinê, às vezes, deve ter alguma coisa a falar a respeito sobre TCCs, alguma coisa, se lembra alguma coisa, por favor? Não, tranquilo. TCC, os artigos científicos, né? Quando a gente aplicava aí, a gente trabalhou bastante junto, eu, o professor Eliane, numa grande instituição de ensino. Então, a gente trabalhava os dois juntos, né? É isso que a Eliane está apresentando aí. Então, você fazia o TCC, ele tem uma maneira de fazer. Então, a gente tem lá todos os tópicos que tem que ser seguido, tudo certinho, conforme a gente passa aos alunos, e seguindo as normas e, enfim, em acordo com a instituição também, né, do que vai precisar no TCC a nível de documentação. E a gente sempre, em paralelo, o aluno, porque a gente, né, a graduação, ela é científica, né, principalmente os bacharelados, demos aula nos cursos aí de engenharia elétrica, por exemplo, né, e então ela é uma parte mais científica. A gente não deixava de lado o artigo científico, porém a questão de publicar ou não um artigo, ele não era uma obrigação, né, então, o aluno fazia o TCC e a apresentação, havia o TCC1 e TCC2, então são 6 meses aí do TCC1, depois 6 meses do TCC2. O TCC1 tinha uns tópicos ali, onde tinha todas as discussões e apontava para o trabalho final, e basicamente, como a gente é da área de engenharia elétrica, né, no caso aí, então era mais, tinha que ter algo prático também, né, ou seja, a maioria dos trabalhos tinha uma prática ali, um desenvolvimento. Então, e ao longo desse período aí, a professora Eliane trabalhou muito isso aí com os alunos também. Eu fui coordenador de curso da engenharia elétrica, de cursos tecnólogos, né? E a professora Eliane também orientou bastante trabalhos ali também. E aí a gente apontava para o artigo científico, isso era muito importante. Era uma possibilidade do aluno, a gente seguia I3E. Não sei se todos conhecem bem aí, né? IEEE, né? I3E, que é uma revista científica da área de engenharia elétrica, né? Eu tenho vários artigos publicados lá. Então, a gente tinha, né, um modelo ali, né, que seria para submeter numa I3E. É lógico que é uma revista de ponta, né? É muito complicado, ou seja, para o aluno de TCC ali já fazer uma publicação num alto nível desse, mas seguimos um padrão desse tipo. E aí a gente sempre pensou nessa questão. A gente, né, a professora Eliane é mestre, doutora na área também, eu sou mestre, doutor. Então a gente tem, o professor doutor, ele traz isso muito ao aluno, né? É a questão do trabalho científico, de artigos. Então a gente aprendeu assim, estudou muito aquele assunto, conhece muito um assunto específico no qual nos formamos. Então, e aí tentar passar ao aluno, assim, conhecer bastante aquele trabalho que ele está desenvolvendo a nível do TCC, que aí tem uma maneira de fazer, e o artigo científico é uma maneira diferente, mais compilado ali, com mais resultados, apontando ali para uma inovação, né, também apontando para uma inovação que pode ser inovador. Então, ele acabava seguindo essas duas vertentes. Então, acho que era bem interessante isso que a gente fazia com os alunos lá, né? Era bem proveitoso isso aí. E aí, quando tinha alguns congressos onde havia possibilidade dos alunos fazer a publicação, a gente já tinha um formato de um artigo científico ali da I3E, né? Então, ele podia ali dar uma compilada, se fosse um resumo, algo parecido, e já fazia a publicação. E saía com a publicação já. Então, isso era possível também já no TCC, né? E a professora Eliane comentou, e só para pegar o gancho também, Eliane, que você falou, a gente tinha muito a questão, como a gente é de uma área tecnológica,
tinha a questão das indústrias, os alunos que trabalhavam nas indústrias, né, que já estavam empregados e almejavam subir de cargo ali dentro, muitas vezes é um técnico formado, e aí ele está se formando engenheiro eletricista, então ele almeja crescer naquela empresa. Então ele via uma possibilidade de um projeto, de um trabalho que contribui para a empresa. Isso é muito importante. Hoje, eu não estou diretamente no meio acadêmico, a gente faz algumas publicações aí, mas eu estou na indústria. Então, eu estou na indústria há 17 anos, então, na área de painéis elétricos, estamos na indústria e a gente tem desenvolvimento aqui também, né? Então, por exemplo, se a gente tem um funcionário que está fazendo ali a engenharia, e aí há uma linha que estamos querendo desenvolver. Então, ele trabalha com esse desenvolvimento, só que, porém, no caso da empresa, né, eu não digo da minha empresa específica nesse caso, né, mas eu digo da empresa que o aluno nosso, lá na instituição em que trabalhamos, que ele está trabalhando. Aí ele via lá, ou seja, ou superior, ou falava, olha, esse projeto é interessante para a gente. E ele se debruçava naquele projeto e desenvolvia ali e utilizava para TCC. E aí havia o sigilo. Então, a gente tem uma banca orientadora, então a gente tem os professores, banca orientadora não, avaliadora, né? Tinha o orientador, né, o aluno, às vezes tinha co-orientação, era mais difícil, normalmente era o orientador mesmo e o aluno, os trabalhos eram individuais, né, ele tinha que apresentar individualmente o trabalho, então todo aluno tinha um TCC, né, e é como eu falei, eu estou falando no passado, que hoje eu não estou diretamente com isso, né, mas fui coordenador de curso durante 10 anos, né, então a gente teve uma experiência nessa linha, mas aí, quando eles apresentavam a banca avaliadora, então, no caso, a professora Eliane falou que às vezes não se comentava o nome da empresa. Às vezes até se comentava também o nome da empresa, mas, porém, havia esse sigilo, né? Onde tinha essa propriedade intelectual, enfim, a empresa, então era sigiloso essas informações. Mas isso favorecia muito, no caso, a empresa, né? Que o aluno já desenvolvia ali algo que ia ser aplicado dentro da própria empresa. Então, só peguei um gancho aí, Eliane. Pode Beleza. continuar e depois no debate, algumas perguntas, podemos conversar aí. Beleza, professor. Obrigada pelo seu acréscimo aí de informações. Então, pessoal, como o professor está falando, as dicas, né, aí para os artigos científicos, como ele estava comentando, o artigo pode ser original, né, e pode ser uma divulgação de um assunto. Aí depende da revista que você vai submeter, porque as revistas, elas têm uma qualificação, a gente chama isso de índice, né? Em inglês é um índice, é uma cotação. Então, quando alguém escreve para Nature, por exemplo, que a gente vê sempre no jornal, o tal cientista publicou na Nature, a Nature é o top do top, né? Então, para a parte de biologia, tá. Então, há que se saber qual é o seu objetivo. Você quer ser um pesquisador top, você quer só divulgar seu trabalho, qual que é o seu objetivo divulgando o que você fez, né? E o artigo pode ser de revisão. Eu comecei num congresso que eu fui, um artigo de revisão. Por quê? Eu tive que fazer uma revisão. Muitos de vocês que estão, às vezes, começando um trabalho de mestrado, de doutorado, olha, faz um artigo de revisão, dá um certo estresse na hora de apresentar no congresso, mas aí vocês vão te perguntar, aí você vai conseguir discutir seu assunto, tá? Mas a revisão é importante. Você vai explorar aquilo tudo que está embasando o seu trabalho, né? Você pode estar discutindo trabalhos já publicados e você pode estar analisando, por exemplo, não, eu acho que esse resultado está errado, questionando o que alguém fez e para você tocar adiante o seu trabalho, justificando o que você está fazendo. E lembrando a vocês que resultado errado, resultado que não deu resultado como você queria, é resultado, tá? Você publica também, deu errado, é errado. Eu fui por esse caminho, não deu certo. Então, o que acontece aí é que outros pesquisadores podem ler seu trabalho e falar, nossa, não vou pegar esse caminho. Tá? E uma coisa importante,
quando vocês vão publicar ou fazer TCC e tal, lidando com pessoas, né, tem a parte ética, ok? Não vai se esquecer disso, porque muitas instituições, você vai perguntar para a pessoa o que ela comeu, para 30 pessoas. Só que você não pode pôr o nome das pessoas, tá? Eu estou dando uma informação assim, bem superficial, mas percebe, quando você trabalha com pessoas, tá? Implica em muitas outras coisas, pessoas, animais, mas existe a parte ética. Lembrar disso quando vocês estiverem fazendo esse tipo de questionamento, de levantamentos, tá? Levantamentos através de questionários, tá? Ok? Então, muita atenção sempre. Trabalhos acadêmicos, originalidade, trabalhos acadêmicos, ética, com o que você está trabalhando, ok? E sempre procurar, assim, sem sombra de dúvida, colocar a tua verdade. Não deu certo, aconteceu assim, entendeu? Sempre colocar a sua verdade, porque é onde você vai ter o respaldo da academia, ok? Quando você coloca seus problemas e o que realmente aconteceu no seu laboratório, nas suas pesquisas, tá? De uma maneira clara, limpa, é onde você vai ter o respaldo de toda a academia. O outro, por favor, assim. Bem, então, aqui, dizendo sobre os trabalhos acadêmicos, devem ter base em estudos de suas áreas básicas, que permitirão o embasamento do conteúdo e a discussão dos seus resultados. Poxa, mas eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, livros básicos da área não envelhecem. Eu estou trabalhando com a física, então eu vou estudar Einstein. Então, o que o Einstein falou, até hoje é válido. Então, livros clássicos não envelhece. Então, não entra na minha contabilidade de, isso aqui está um lixo. Não. Livros clássicos, lá, química, física, matemática, tá? Mantenha, ok? Clássicos. Então, livros básicos, artigos e revistas com boa qualificação, sempre é bom vocês terem a certeza que estão usando artigos e revistas, que a gente chama de periódicos, né? Porque são publicados periodicamente. Então, journals, revistas, tal, são os periódicos, tá? Fazer busca na internet é bacana? É bacana, só que é o seguinte, melhor você chegar numa biblioteca mesmo e buscar dados, tipo, banco de dados, tá? Banco de dados, para engenharia, o Compendex, sabe? São artigos já classificados para isso. Por quê? Porque, às vezes, na internet você acha muita tranqueira, né? Muita coisa que não tem seu respaldo, então, atenção a isso, busque sempre na universidade. Olha, eu me lembro que USP, Unicamp, vocês conseguem acessar online, e as outras universidades distantes do país também, você acessa online, eles emprestam livros, fazem essa empréstimo entre bibliotecas, isso é um acordo, tá? Isso é um acordo, ninguém, às vezes não sabe, ninguém fala isso, mas existem esse acordo entre bibliotecas que vocês podem conseguir essas informações, tá? O que vocês estiverem buscando de literatura, ok? Então, critérios dessa escolha, utilizar esses livros básicos, né, para suas referências, e também abordar os conceitos básicos com esses livros da sua área. Livros básicos são sempre bem-vindos. As teses de mestrado e doutorado também são importantes, porque você vai poder achar o assunto e discuti-los, né? Discutir o que eles fizeram, tirar ideias, né? E usar isso, né? Artigos como referência, principalmente as bibliotecas especializadas e periódicos de boas qualidades, né? As referências que eu vou usar, quanto mais melhor, obviamente, e tentar sempre buscar de 5 anos antes, no máximo, porque aí você vai estar atualizado. 5 anos antes é um bom tamanho, sempre, tá? Acho que esse padrão, porque se você pegar uma coisa muito antiga, olha, se você vai demorar 3 anos para desenvolver o seu trabalho, começando agora, você vai buscar uma literatura, ou nós estamos em 2023, você vai buscar uma literatura de 2019. Mais 3 anos,
você vai ter que fazer novamente a busca bibliográfica, ok? Porque alguém pode ter escrito alguma coisa na sua frente. Então, sempre voltando a fazer a busca bibliográfica para ver se alguém está escrevendo alguma coisa a respeito do seu assunto, ok? Próximo, senhor, por favor. Tá, travou, Silvia? Não, eu já passei para o próximo. Você está conseguindo ver? Ah, agora estou, desculpa. Então, obtendo os dados baseados, né, como é que você vai organizar o seu trabalho? Organizar. Você obteve ali, fez o seu trabalho, fez a sua pesquisa, coletou dados, nossa, eu estou com esse monte de dados, meu Deus, o que é que eu faço? Cuidado, pessoal, com a amostragem, tá? Uma amostragem de 3 te dá um direcionamento. Uma amostragem de 50 vai te dar outro direcionamento. Uma amostragem de 100, seja lá o que for, vai te dar, às vezes, outro universo amostral. Então, o tratamento de dados é diferente, tá? Lembrando sempre conversar com o orientador, se eu vou para a parte estatística, se eu não vou, tá bom? Então, sempre prestar atenção nesse viés. Qual é a sua amostragem? Então, obteve os dados, foi baseado nas referências. Você pode, então, começar a compilar suas informações e resultados para você conseguir fazer o formato desejado para relatar a solução do seu problema. Né? Se o seu fato é inédito ou inovação, ou você está solucionando um problema. Tem que discernir isso. Né? O que é que eu consegui com o que eu fiz? Vou solucionar o problema? Isso é novo? Como é que eu estou nesse universo? Okay? Então, identifica o quê? Você vai escrever um artigo ou TCC, identifica seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Então, linha lógica para expor os resultados e concluir seu trabalho. Pegar as normas e ver como é que você organiza suas coisas. Você tem que obter o modelo do TCC na sua instituição de ensino. E, no caso do artigo científico, da editora, tá? Eu tive aluna da USP que falou, eu não sei, como é que eu vou começar a escrever? Gente, mas cadê o modelo? Que modelo que a USP usa? Então, a primeira coisa para você começar a escrever é saber que itens você vai ter que escrever, né? Tá? Então, usar o modelo. E explicar a obtenção de dados, o tipo de amostragem, isso aqui é parte da metodologia também, né? Explicar a obtenção dos dados, o tipo de amostragem, o público, o equipamento, os questionários, você vai compilar os questionários, ok? Quantidade de dados, utilizar os anexos para explicar melhor pontos importantes que você julgar necessário. Não estou conseguindo escrever tudo de uma vez. Então, coloca um anexo, ok? Procura lá um anexo que vai ajudar. Quando você estiver explicando, lá no seu final do trabalho, você mostra isso. Em base ao seu trabalho, segundo a literatura especializada, usando as referências bibliográficas para desenvolver o seu texto. E vai se certificar que pode obter conclusões do seu trabalho com o uso dos dados que foram coletados, ou seja, você junta tudo e começa a analisar. Essa é uma parte difícil, mas é uma parte importante, acho que a parte mais importante do trabalho. Você já tem lá um monte de literatura para fazer a introdução, você já consegue escrever, pode começar a escrever pela metodologia, que às vezes você vai lembrando tudo que você fez, né? Então, mas comece, porque é difícil, mas comece. Os próximos, sim. Aqui as dicas, né, de algumas informações. Eu resolvi não entrar, assim, exatamente nesse campo, porque aí a gente vai estar dando a aula mais chata, né? Eu quis ser mais genérica, mas, assim, como é que eu compilo algumas informações, ou como que eu escrevo conforme a norma? Se eu tiver que colocar siglas, a primeira vez que eu vou usar a palavra na minha tese, no meu artigo, no meu TCC, eu escrevo a palavra inteira, né? As palavras, por exemplo, revista da arquitetura moderna. Eu escrevo todas as palavras e coloco as primeiras letras em maiúscula, entre parênteses, indicando sobre o que quer dizer
essa revista, né? Aí eu vou citar, em outras situações, eu vou citar durante o texto, eu só escrevo segundo o RAM, conforme RAM e a data da revista, ok? Se eu tiver equações e fórmulas, eu vou estar tendo que destacá-las para melhor visibilidade. Então, elas têm que ser numeradas e centralizadas. Aí você vai citar no seu trabalho, conforme a equação 1, conforme a equação 2, e discute sobre aquilo. E as referências bibliográficas que eu comentei. Cada tipo de literatura é escrita conforme o padrão, e a gente vai, então, observar as orientações do periódico. Aí, livros, artigos e conferências e simpósios, cada um dessas fontes, elas são escritas de maneira diferente. Se eu tiver um único autor, e estou citando um livro, a obra citada em parte, né, nós teremos um exemplo aí, ó, letra maiúscula, caixa alta, o nome do livro, a editora, a edição, as páginas. Importante citar as páginas. Se tiver o capítulo, também vou citar o capítulo. Ok? O próximo slide, por favor. Então, gente, olha, eu acho que o que eu queria comentar era isso. Aqui está o e-mail do professor Austrey. Se vocês tiverem questionamentos mais necessários, alguma coisa, podem entrar em contato, a gente ajuda, a gente está aí à disposição para fazer os outros comentários. Assim, o objetivo aqui foi dar um passando, né, nessa disciplina de metodologia do trabalho científico, que é muito ampla, né, é muito ampla. E aí, eu gostaria de salientar que a gente está deixando uma sementinha para vocês, né? Que a gente espera que esse blá 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 aqui, que essa conversa, que vocês tenham coragem para escrever, porque escrever não é simples. Escrever demanda paciência, escrever demanda concentração, demanda muita resistência, principalmente no pessoal que vai analisar os trabalhos, né? Analisar os trabalhos que vocês vão estar escrevendo, é uma responsabilidade muito grande, vocês estarem passando aquilo que vocês fizeram, né, com tanto empenho, com tanto carinho. Para alguém, às vezes, vai chegar e vai falar, não, tá bom, isso não é importância, melhore, faça diferente, vá sempre, não desista, vá sempre adiante. Mas você pode falar, bem? Oi. Olá, boa noite, Oi, tudo bem? Oi, tudo eu sou bom? de São Paulo, sou da Uninter, faço parte do PIBID, e eu fiquei com uma dúvida enquanto a senhora falava, professora, porque assim, eu tive uma oportunidade muito boa no PIBID, eu sou da EAD, então o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de ir até a escola em que os alunos do presencial estão observando, e tive a oportunidade de levar uma caixa, com alguns elementos aqui da minha cidade, contar um pouquinho da história para as crianças. E eu gostaria de transformar isso, claro que com os documentos da própria escola e com algumas observações que eu fiz, em um artigo. Só que eu fico sempre com muito medo, e aí eu queria expressar isso para vocês. Porque eu entendo que para um resumo expandido é super válido. Agora, para um artigo, eu sempre fico preocupada assim, será que eu vou conseguir trazer autores? Será que eu vou conseguir deixar ele, assim, eu vou colocar entre aspas, com aquela forma robusta e bonita que nós vemos, que são os termos acadêmicos, porque eu vivi assim, essa situação de muita observação e de muita paixão pelo PIBID, mas eu não sei transformar isso em um texto, vamos dizer, com aquelas com os termos mais polidos, vamos dizer assim. Mas, Márcia, se eu puder
se professor Alcinei depois faz a sua colocação. É isso mesmo, nosso objetivo aqui foi colocar esse desafio, porque o que acontece? Não é simples. Quando a gente começa, a gente fala, mas não vai dar certo. Mas aí você tem que insistir. Não deu certo uma vez, escreve de novo. Quantas vezes a gente teve que escrever e reescrever, sabe, que foram uma partinha do nosso trabalho, entendeu? Quantas vezes que a gente, poxa, que a gente teve que refazer, que usar os termos e que levar muita chapuletada do orientador para falar, ai, meu Deus, é mesmo, estava um lixo, tá? Mas a gente vai aí adquirindo essa prática, sabe? Não deixa isso escapar da sua vontade, tá? Aí que eu falo para você, pega uma revista, você entende que vai servir o seu trabalho, ok? E aí você começa a ler o que já foi feito, que jeito foi feito, e vá tentando alinhar isso e escrever com as suas palavras. Não precisa ser nada lindo, maravilhoso, mas tem que atingir aquele padrão, tem que o tipo de verbo utilizado, sabe? Presta atenção nessas coisas. E aí, minha filha, se não dá nessa revista, você vai para outra. Se não é isso, você vai primeiro para um congresso. E você vai no crescente. Mas o que não pode é desistir. Porque eu me lembro muito bem que quando eu estava no sistema Telebrás, eu tinha uma amiga, que aliás foi uma amiga maravilhosa, que eu segui os passos dela, ela sentava lá, escrevia sobre parafuso, não sei o que, não sei o que, e aí eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho conteúdo para escrever nada. Então, por que ela escrevia? Porque ela tinha conteúdo, porque ela lia muito, porque ela trabalhou muito. Minha filha, então, é isso. Vai lendo, vai conseguindo conteúdo. Se você vai conseguindo conteúdo e vendo como os outros fizeram, você vai comparando seu trabalho, você vai juntando informações de modo que você possa colocar o seu texto de uma forma alinhada com a necessidade do seu congresso, né? E assim, pega alguém junto com você. Escrever junto é bacana, entendeu? Porque aí você vai ter o que você vai escrever junto com outra pessoa, vai começando assim. Por isso existem os grupos de pesquisa, os grupos de trabalho, isso é a coisa mais gostosa que tem, escrever junto. Ah, eu esqueci disso. Ah, a pessoa lembra. Não, tá? É uma coisa, é uma troca, e é super bacana. Então, tá com dificuldade? É igual estudar, cara. Vai, começa com a amiguinha, amiguinho, tá? O seu grupo e vai em frente. Não fica assim com esse estresse, porque não leva a nada. Você vai ficar frustrado se você não fizer. Professor, por favor, as suas considerações. Márcia, obrigado aí pela pergunta e pela participação. Eu acho que, por exemplo, iniciação científica, iniciação tecnológica, iniciações docentes, enfim, esses projetos de iniciação, eles com certeza viram artigos. Com certeza, o caminho é um artigo científico mesmo, é você publicar. Agora, talvez você vise uma publicação, de repente, até local, isso pode acontecer, acontecia com a gente nessas iniciações, e aí você melhora aquilo lá. Ou então, conforme você começa a fazer naquela publicação mais regional, aí você vai melhorando e você vai ter, lógico, conversa com outras pessoas, um orientador, enfim, que ele vai te falar, olha, isso você não precisa publicar aqui, eu acho que isso é maior. Então você pode partir para uma revista melhor, para alguma coisa maior. Eu acho que assim, a gente faz isso aí, tá? Alguma coisa mais local, de repente, publicações, de repente, entre aspas, aí, mais simples, talvez, onde você começa a elaborar e formatar um artigo, e aí depois, com o desenvolvimento e melhoria, o andamento do trabalho e a finalização, mas indo já para a conclusão dele, você publicar numa revista maior. Isso também é possível, e olha, você está no caminho certo, é isso aí mesmo. Eu estou vendo aqui várias mensagens. Obrigada. Obrigada, gente. Olha, veja bem, do que você
precisar, né, você disponha, tá? A gente pode ajudar aí no que você tem no e-mail, né? Vai estar disponível aí, e, e aí a gente ajuda. Aqui eu estou vendo aqui, Marcelo escreveu, obrigada, viu, Márcia? Marcelo, eu vejo que a grande maioria dos editais para ingresso, pós-graduação e centro nas universidades, sobretudo públicas, exigem que os artigos possuam conceitos quais, CAPES, para também, estão dizendo que conclui uma graduação em tecnologia de gestão pública. Neste ano, a MBA em gestão auditiva pretende escrever artigos com atividades avaliadoras disponíveis para revistas. Bom, realmente, eu acho que as observações do Marcelo são perfeitas. É um pouco complicado, né, Alcides? Você reparou o que ele escreveu? É difícil, né? É uma situação difícil e assim, você escrever a universidade pública realmente exige que os artigos possuam os conceitos quali-caps para serem considerados, sem dúvida, sempre. Mas há que se começar por algum lado, né? Há que se começar a fazer algum tipo de exercício da escrita e jogar com a sorte, né? Jogar com a sorte. Aqui eu vejo que a Rita escreveu que há plataformas que nos auxiliam, o aluno não aprende. Espera um pouquinho, deixa eu ver o que é. Então, tem várias coisas que as plataformas estão colocando, né? E a maneira de se escrever, como se utiliza, né, as informações obtidas pela internet, né, artigos obtidos pela internet. Então, isso é importante colocar sempre lá na norma atualizada, né? A biblioteca é o melhor caminho para vocês descobrirem as atualizações de como colocar a referência bibliográfica, ok? E sempre lembrar que toda tabela, toda figura tem que ter em cima a legenda, embaixo a sua fonte, ok? Não sei o que mais aqui, se mestranda, não parar, sentir muita dificuldade de produzir artigos. Olha, Maria da Conceição, realmente a dificuldade ela é para todo mundo, mas como estava comentando agora, é difícil, mas tem que insistir. Não está fácil, mas por quê? Porque a terminologia às vezes não é simples, porque colocar no papel às vezes não é simples, mas você tem que escrever, rever, escrever, rever. Principalmente quando a gente submete artigos para revistas mais de ponta, eles vão estar sempre voltando, sabe? Voltando o assunto, voltando e questionando aquilo que você escreveu. O nosso colega que está fazendo revisões também para eventos, tá? Sempre a gente está fazendo observações o seguinte, escreva com caixa alta, escreva melhor isso, não está claro a metodologia. Então, tem várias situações, e aí, o que acontece? Quem está escrevendo tem que se submeter a essas considerações, tá? Tem sempre que estar acatando, né? Tem sempre que estar acatando o que o avaliador, né? Os avaliadores estão comentando, e melhorar, e submeter de novo, tá? É bem por aí, não adianta, depende da exigência de cada avaliador, tá? E das revistas, né? As revistas menos exigentes, é mais fácil de você escrever, mas não sei se é do seu interesse, às vezes. Pode servir como um treino. É isso. Alcinei, alguma outra informação? Só rapidamente, a Divane colocou uma coisa legal aqui. Obrigado, Divane, pela contribuição aí. Divane. Isso, Divane.
É isso mesmo. Ele colocou aqui que quando então você seleciona aquela revista, você vê qual que é o template, né, para você publicar o artigo, e aí é lógico, você começa a formatar, você tem que começar a escrever. A professora Eliane bateu nessa tecla bastante aí, se não começar a fazer, não começar a escrever, não ir formatando naquele modelo apontado pela revista, por onde você quer publicar, você não vai conseguir andar, então começa a fazer. E aí você manda, porque aí você tem um feedback, né? Você tem um feedback. E aí no feedback eles vão te passar como que está o seu artigo, por exemplo, para aquela revista. Para a revista A, para a revista B, enfim. E aí você vai melhorando o seu artigo, isso também é possível. Professor, desculpe interromper, eu acredito que nosso tempo está esgotando. Se vocês quiserem deixar um contato para o pessoal, que eu vi que tem entraram muitas dúvidas no chat, se vocês quiserem deixar um contato para o pessoal entrar em contato com vocês, tirar mais dúvidas. Então, eu gostaria, nós temos aí no nosso slide, tá? A gente pode deixar, mas a gente tem aí no nosso slide que vai estar, acho que, Leon, disponibilizado, não vai? Sim, a gravação também depois será disponibilizada, então o pessoal também vai ter acesso. Mas só para que eu vi que tá rolando uma discussão no chat, então se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, se tiverem disponibilidade também. Eu estou colocando aqui, tá? Aqui os nossos contatos, ok? E aí ficamos à disposição, porque realmente esse assunto, ele causa polêmicas, né? Mas, Alcinei, você gostaria de fazer alguma última reflexão? Não, tranquilo, Eliane. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado a todos aí pelas contribuições e estamos à disposição, tá joia? Se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, é muito bom isso aí. É como eu falei, um crescimento para todos, né? Estamos aí abertos a conversas, a discussões, tá certo? Passar um pouco da nossa experiência e também receber um pouco das dúvidas e experiência de vocês também para a gente aprender e todos evoluem. É isso aí. Muito obrigado, obrigado a todos aí. Obrigado, Leon. Gente, olha, eu amei. Eu amei.